Irmãos, boa noite. Estamos aqui novamente na nossa Escola do Alicerce Bíblico, que temos todas as terças-feiras. Hoje vamos abordar o tema Bíblia, no aspecto da fé. O pastor Hélio Pilvisan Filho vai trazer esse estudo a nós. Faz parte de uma série de 3 estudos que abordou ciência, abordou religião e hoje vai abordar Bíblia. Que nós possamos estar imersos e submersos também nesse estudo. Se você puder, anote. Se você gostar do estudo, passe esse vídeo para outras pessoas. O vídeo, você pode adquirir o vídeo daqui alguns dias, o pastor vai colocar no nosso YouTube. O nosso canal do YouTube se chama Igreja de Interlagos. É só você procurar lá na caixinha, Igreja de Interlagos. Tem vários vídeos, tanto os nossos vídeos dos domingos, que é o culto da família, como às quintas-feiras, quinzenalmente, que nós abordamos sobre a doutrina bíblica, como semanalmente de terça-feira, os cultos do Alicerce Bíblico. O Alicerce Bíblico, irmãos, é muito importante, porque a nossa vida cristã, ela é um processo, ela é construída no dia a dia. E não adianta a gente querer galgar caminhos muito longos se a gente não tem a base. Então, a base é muito importante para essa caminhada no Evangelho. Por isso que a gente recomenda fortemente para os irmãos estarem com os ouvidos abertos, com o coração predisposto a ouvir esses estudos que fala do alicerce do Evangelho. Amém? Eu vou fazer uma pequena oração para nós começarmos o culto e que os irmãos possam estar no Espírito. Amém? Senhor Deus, nós te somos gratos, Senhor, por esse momento que nós podemos compartilhar, Senhor, com os irmãos a tua palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso coração, Senhor, para que essas palavras possam ecoar e se fixarem, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, além de ouvir, Senhor, ser praticantes da tua palavra, Pai. Senhor Deus, alegra o nosso coração, Senhor, nos dê vivacidade de mente, Senhor. Tira todo pensamento que queira desviar, Senhor Deus, o nosso foco de Ti, Jesus. Que nesse momento, Senhor, nós possamos estar num só espírito ouvindo a Tua palavra, Pai. Eu agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Obrigado, Eliette. Bom, para quem não me conhece, aí vou falar isso para o pessoal do YouTube, né? O meu nome é Hélio Pilvesan e eu sou pastor aqui nesta igreja. Eu tenho uma formação também científica, eu sou físico, né? E tenho algumas atividades aí no meio acadêmico. Bom, eu escolhi esse tema a princípio, porque nós estamos vivendo numa época, essa época de pandemia, nós estamos vivendo uma época em que a gente ouve falar muito de ciência, a gente tem vivido momentos dramáticos, pessoas estão morrendo, famílias estão sendo destruídas. Então, eu escolhi bem esse tema justamente para poder posicionar vocês e fazer com que vocês entendam o entrelaçamento entre ciência, Bíblia e religião. O primeiro estudo que eu fiz foi sobre ciência. Dá um pulinho lá, pega esse estudo, assista, porque está bastante interessante. Eu explico várias coisas do que é falado aí pela mídia,
o que que é, por exemplo, um teste duplo cego. Eu explico tudo isso daí para vocês. Dá um pulinho lá, ouve, é muito bacana, é muito interessante. O segundo estudo eu falei sobre religião, né? O que que é a religião, olhando assim, do aspecto humano, né? Por que que o homem vai atrás de uma religião, né? E o que é uma religião? E por último, eu quero falar sobre a Bíblia, mas não sobre as questões arqueológicas, sobre o cânon bíblico. O cânon, para quem não sabe o que é o cânon bíblico, o cânon é uma junção, juntou-se pessoas estudiosas da Bíblia e resolveram juntar os livros, né? E chamaram esses livros de livros bíblicos ou livros canônicos, né? Então, existem outros livros que não são canônicos, mas são livros que a gente chama de apócrifos, né? E esses livros você pode consultar, tem aí né, vários sites você vai encontrar esses livros apócrifos. São muitos livros apócrifos. Bom, qual é o critério para se determinar que um livro ele é apócrifo ou ele é canônico, né? O livro canônico ele é harmonioso com o restante da Bíblia, né? E o livro apócrifo ele é desarmonioso, ou seja, vão ter conceitos dentro desses livros que não são condizentes com aquilo que Cristo deixou para nós. Percebe? Um livro ao qual se tem muita dúvida se ele é canônico ou é apócrifo é o livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse ele é um livro complicado. Ele é um livro cheio de figuras de linguagem, talvez incompreendido, e não se tem muita certeza, né? Ele é aceito como livro canônico, mas existe muita dúvida, né, a respeito. Mas a gente tem ele aqui. Então tá aqui, eu trouxe um exemplo aqui de Bíblia para você. Essa é uma Bíblia que a gente usa aqui em casa. Eu tenho várias, dezenas de Bíblia aqui na minha casa. Meus filhos, meu filho Daniel, ele coleciona Bíblias, então ele tem dezenas de Bíblias. Volta e meia ele vai lá e compra uma, essa daqui tem tal coisa, essa daqui tem tal coisa, e vai indo, né? Bom, e eu queria deixar aqui algumas perguntas, né? Primeira pergunta é: como nós podemos utilizar um livro que foi escrito há vários milênios? Como? Como é que a gente pega esse livro e determina a nossa fé? Essa é a questão. Hélio, você acredita em Jesus? Sim, o Hélio acredita em Jesus. Eu acredito. Eu acredito que Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Bom, esses fatos estão descritos nos evangelhos. Está lá descrito lá no evangelho. Você vai ver toda a história, toda a saga, né, de Jesus até chegar à sua morte na cruz, que é o ápice do que está escrito na Bíblia, e a sua ressurreição. Então são dois fatos importantíssimos, né? E isso aconteceu há 2000 anos atrás, né? Aproximadamente 2000 anos. Né? Esses 2000 anos que nos separam é bastante tempo, é muito tempo. Né? Como é que eu posso ter tanta certeza de que realmente aquilo aconteceu? Né? Daqui a pouco a gente vai responder essas perguntas. A segunda pergunta é: o que a Bíblia tem para que influencie a fé de milhões de pessoas e que resista ao tempo? O que tem lá na Bíblia para que milhões e milhões ou até bilhões de pessoas são influenciadas pelo que está escrito lá? É muito interessante. Então vamos conversar um pouco sobre isso. E como é que eu posso ter certeza que a Bíblia é
a minha base de fé, é a base correta para a minha fé. Percebe? Então nós vamos discutir isso aqui também. Vou responder essas perguntas. E nesse estudo eu queria dizer para vocês que nós não vamos analisar, que nós vamos analisar a Bíblia no contexto da fé cristã. Não na questão da sua composição, da arqueologia, das traduções. Não vou fazer esse tipo de estudo aqui. A gente pode até, eventualmente, falar numa outra situação um pouco mais. Mas eu quero discutir aqui com vocês por que a Bíblia ela é desse jeito tão importante para a fé cristã. Tá certo? E a gente vai discutir isso. Eu preciso ter segurança, eu como um crente, eu preciso ter segurança de que a Bíblia realmente é a base da minha fé. Por isso que nós estamos aqui na nossa escola do alicerce bíblico. Eu preciso te dar argumentos, eu preciso dar argumentos para você, para embasar a sua fé. Para que você não tenha dúvida de que você está crendo em algo que seja fantasioso, por exemplo. Tá? É isso que a gente vai fazer. Né? A Bíblia, ela além de ser um livro que contém toda a nossa base de fé, mas também é um livro que tem muita história. Né? Tem muita história aqui dentro. Né? Então, vamos começar a falar rapidamente sobre a composição, mas não vou ficar me estendendo muito, não. Então, olha, a Bíblia é dividida em duas partes, tá certo? Essa parte aqui é o Velho Testamento. Essa parte aqui é o Novo Testamento. Né? Então, tá aí duas palavras interessantes. Testamento. Né? Existe um testamento que é velho e existe um testamento que é novo. Então, eu vou explicar um pouquinho isso para você. Como é que surgiu o Velho Testamento? O Velho Testamento que nós usamos para os nossos estudos e como base da nossa fé é o Velho Testamento que nós chamamos de Velho Testamento judaico. Ou seja, o VT, o nosso Velho Testamento, o nosso VT, ele é exatamente igual ao Velho Testamento judaico. Todos os livros que tem no Velho Testamento da minha Bíblia estão lá no Velho Testamento da Bíblia judaica. Eles não têm o Novo Testamento, porque eles não creem em Cristo como Cristo Salvador. Né? A única diferença é a ordem dos livros. Né? No nosso caso, a ordem foi estabelecida. Tem alguns critérios de estabelecimento dessa ordem que não é adotada pelo judaísmo. Então, o judaísmo, eles têm lá um outro jeito. Aí, quando fizeram a composição da nossa Bíblia, os estudiosos, teólogos e tudo mais resolveram fazer algumas separações, algumas junções e separações. Mas a quantidade de livros, ou melhor, os livros que estão aqui, que a Bíblia é uma composição de livros, os livros que estão no Velho Testamento é exatamente igual ao judaico. É diferente, por exemplo, da Bíblia Católica. A Bíblia Católica, ela tem ali, acho que se não me falha a memória, 7 livros que foram juntados depois da formação do cânon judaico. Né? Então existem alguns livros lá. Nós, os evangélicos, chamamos de apócrifos. Por quê? É apócrifo porque não é aceito pelo cânon judaico. O nosso livro, a nossa Bíblia, nós seguimos exatamente como está no judaísmo. Tá bom? Eu estou dizendo em termos de composição. Aí depois tem o Novo Testamento. Né? O Novo Testamento é exatamente a junção dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos, os 4 escritores. Né? Mateus, ele tem uma característica,
ele tem um jeito de contar a história para um determinado público. Marcos tem outro jeito, outra característica. Lucas, outra característica. E João, outra característica. Então, são 4 livros que contam a saga de Cristo sob a visão de 4 pessoas diferentes em situações semelhantes. Então, aí você tem que ir lá na teologia, estudar. Não quero fazer esse estudo aqui agora, porque ele não é importante para a gente. Depois dos 4 evangelhos, nós temos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é justamente isso. É uma descrição do que aconteceu com os apóstolos após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Está lá em Atos. Então, ali conta a conversão de Paulo, as viagens que Paulo fez, várias coisas que aconteceram, né? Então, é mais ou menos isso. E depois de Atos, vem as tais das epístolas, ou cartas. Então, a gente tem que lembrar que Paulo foi o grande pregador, né? O grande difusor do evangelho. Ele saiu lá da região dele, de Jerusalém, daquela região do Oriente Médio, e fez algumas viagens. E nessas viagens, ele fez algumas de navio, outras ele fez de cavalo, a pé, sei lá, foi andando ali. Aí ele se embrenhou ali para a região da Europa. Então ele foi para a Grécia, depois ele foi para outros países lá, que não me lembro os nomes agora. E em cada lugar que Paulo ia, ele pregava o evangelho na sinagoga, porque ele era judeu, Paulo era judeu, tinha se convertido ao cristianismo. E lá na sinagoga ele começa a pregar o evangelho. Ele pregava o evangelho, fazia os discípulos, as pessoas se convertiam e ele estabelecia ali perto uma igreja. E aí ele ficava ali 2, 3 anos em cada cidade, pregando o evangelho, formando igrejas. Aí ele estabelecia uma liderança, ele, enfim, fazia todo esse trabalho. E aí depois ele ia para uma outra cidade. Andava lá mais algum tempo, escolhia uma cidade, ficava mais 2, 3 anos, fazia a mesma coisa. Só que para ele manter uma comunicação de ensino para essas igrejas que ele tinha plantado, ele escrevia cartas, ele recebia notícias do pessoal de lá e, de acordo com as notícias, ele escrevia cartas para essas igrejas. Inclusive, existiu uma carta de Corinto que foi perdida, nós não temos essa carta. Perdeu-se no tempo. Quem sabe um dia ela seja encontrada. E Paulo fazia assim. E os outros discípulos faziam assim também. Então a gente tem ali várias cartas de Paulo, tem cartas de Pedro, tem cartas de João, tem várias coisas, vários assuntos. E, por exemplo, vou dar um exemplo de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito promíscua. Corinto fica na Grécia, né? Era uma igreja muito promíscua. Tinha problemas ali graves de má interpretação. Aí o que Paulo faz? Paulo escreve cartas, organizando a igreja, orientando a igreja. Esse é o papel das cartas, tá bom? Muito bem. Sob o aspecto cristão, ou da fé cristã, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, ninguém melhor do que os próprios apóstolos para nos ensinar como é o comportamento da obra de Cristo em nós. Então, eu sei que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus falou um monte de coisa. Está escrito lá nos evangelhos. Mas como eu devo me comportar? Como é que eu devo viver a minha vida? Como é que eu devo olhar para as coisas? O que eu posso ou não posso fazer? O que é correto ou incorreto fazer? Então, isso tudo a gente encontra nas cartas. Nas cartas, tanto de Paulo e dos outros apóstolos, né? Então, veja como é importante a leitura dessas cartas.
Porque a leitura dessas cartas vão embasar a nossa fé. Elas vão organizar a nossa vida cristã. Percebe? Elas vão organizar a nossa maneira de enxergar as coisas. Né? Então, essa é a importância da Bíblia para o cristão. O cristão tem que olhar para a Bíblia com muito amor e com muito cuidado. Por quê? Porque através dela, esse aqui é o elemento que me faz entender a personalidade de Deus. Esse aqui é o elemento que me faz entender a personalidade de Cristo. Esse aqui é o elemento que corrige a minha vida, que determina ou orienta a minha maneira de ser como cristão, a minha maneira de ver o mundo como cristão. Eu estou sendo claro, né? Estou sendo bem claro. Então, veja, ela não é um livro simples, que alguém foi lá, resolveu escrever e pronto. Não, a Bíblia é um livro complexo. Complexo no que diz respeito à organização da minha vida. Por exemplo, existe um capítulo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor. E ali está descrito como é que foi o amor de Cristo. Se você lê aquilo, é um poema. Vamos dizer assim, é um alimento como se fosse mel, para eu poder entender o amor de Cristo, para eu poder entender o amor de Deus para com o homem. Percebe? Então, eu tenho que olhar para a Bíblia com todo o amor, porque por ela eu conheço as coisas do cristianismo por causa da Bíblia. Percebe? A Bíblia é que me corrige. E eu costumo dizer muito isso, sabe, irmãos? Eu costumo dizer o seguinte, que as religiões, né? Então, por exemplo, as religiões cristãs, né? Elas pegam a Bíblia, né? Aposta na ignorância do povo, ela aposta na ignorância, estou falando do bom sentido, tá? Ignorância pelo fato de não ter escolaridade, não ter ser bom na leitura. Então, essas igrejas apostam exatamente nessa ignorância que eu estou falando aqui, tá? Ignorância nesse sentido. Ela aposta nessa ignorância para que a liderança ou a teologia fale e elas creiam naquilo que o pastor ou líder daquela igreja fala. Eu costumo dizer que eu sou um pastor muito diferente. Eu estou aqui como veja, não interprete mal essa palavra que eu vou usar, né? Porque ela tem um significado talvez diferente do que você conhece. Mas eu estou aqui como um anjo. O que é um anjo? O anjo, ele é nada mais, nada menos do que um elemento que leva um recado de Deus. Percebe? E anjo é isso. Tanto é que pastores na Bíblia, os bons pastores são tratados como anjos, os maus pastores são tratados como cães. Né? Então, eu estou aqui como um mensageiro, trazendo entendimento e trazendo a nossa interpretação dos fatos para que a vida das pessoas que estão nos observando sejam corrigidas e sejam acrescidas, sejam acrescentadas e cresçam, né, no amor de Cristo. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, muito pelo contrário. Né? Todo o dinheiro que entra na nossa comunidade, todo, eu distribuo para quem precisa. Sempre faço isso. Às vezes eu ponho um pouco do meu bolso também. Percebe? Eu não preciso do dinheiro da igreja. Eu já estou aposentado, eu sou professor, tenho meu trabalho. Gostaria de me dedicar mais tempo à igreja, mas não posso. Né? Mas a gente precisa entender que tudo o que nós precisamos em termos de fé cristã, entendimento
de quem é Deus está escrito aqui. Como é que eu saberia a respeito do amor de Deus se não tivesse escrito na Bíblia? Percebe? Se eu não tivesse este livro. Aí você fala assim, mas foi escrito por homens. Realmente foi escrito por homens. Por exemplo, Mateus era um publicano, ele era um cobrador de impostos, né? E ele escreveu o livro de Mateus. Nós chamamos de Evangelho de Mateus hoje. Ele era um homem? Sim, era um homem. Mas tem um detalhe. Ele descreveu, ele escreveu aquilo que ele viu, né? Com certeza, com todo o amor de Cristo. Né? Com todo o amor de Cristo. Ele não tinha intenção outra que não fosse a pregação do Evangelho e levar o amor de Cristo às pessoas. Então, como é que alguém que tem a intenção de levar o amor de Cristo, o amor de Deus às pessoas, vá escrever algo falacioso, mentiroso? Então, eu creio, né, eu tenho fé de que Mateus escreveu corretamente. Mesmo porque aquilo que Mateus escreveu é corroborado por outros autores, ou pelas cartas, ou pelos outros evangelhos, ou pelo Atos dos Apóstolos. Entendeu? Lucas também fez assim. Né? Lucas era médico. Né? Ele era médico. Ele escreveu tanto o livro de Lucas como o livro dos Apóstolos. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que essa harmonia que existe entre os evangelhos é garantidor de que os fatos que estão relatados lá são verdadeiros. Percebe? Esses livros, eles foram escritos em épocas diferentes, em locais diferentes, tá certo? Em momentos diferentes, e depois esses livros foram juntados. Não foi assim, juntou lá Mateus, Marcos, Lucas e João numa sala e falou assim, você escreve o seu, você escreve o seu, você escreve o seu. Não foi assim. Foi um levantamento. Esses sujeitos, eles foram levantados, eles foram compelidos, empurrados a escrever. Então a gente chama isso de Espírito Santo. Quem fez esse trabalho de empurrar Mateus a escrever, que empurrou Marcos, que empurrou Lucas e João a escrever, foi o Espírito Santo. Por isso que a gente costuma dizer que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Percebe? E eles foram testemunhas locais. Eles viram os fatos. Eles estavam lá. Eu aqui poderia escrever um evangelho segundo Hélio, por exemplo. Mas eu não estive lá. Eu não estava lá. Como é que eu posso descrever um fato que eu não vi? Percebe? Então nós entendemos que a Bíblia ela é empurrada pela mão de Deus para que esses apóstolos pudessem escrever aquilo que baseia a nossa fé. Eu estou sendo claro? Eu espero que sim. Então, vou só aqui ler agora algumas coisas que eu escrevi e fazer alguns comentários para vocês. Primeiro, a Bíblia ela é única. Não existe uma outra Bíblia. Eu vou falar mais do Novo Testamento, que é o que mais nos interessa. Eventualmente, num outro momento, eu posso falar um pouco mais do Velho Testamento. Tá certo? Mas se você frequentar a nossa escola da doutrina bíblica com a irmã Eliette, você vai conhecer um pouco mais do Velho Testamento. Ela faz muitos estudos sobre o Velho Testamento. Mas aqui eu quero falar mais do Novo. Por quê? Porque está relacionado com a nossa fé. Nós não somos judeus. Então, não que o Velho Testamento não tenha importância, mas a prática das coisas do Velho Testamento, para nós, não tem importância. Eu não posso praticar o que está no Velho Testamento, porque eu não sou judeu. E mesmo porque existe uma outra orientação sobre a nossa vida espiritual pelos evangelhos. Então, os evangelhos nos ensinam como nós devemos atuar. Tá certo? Mas a Bíblia, no Velho Testamento, ele é importante para nós, por quê?
Porque ele aponta para Jesus o tempo inteiro. O Velho Testamento todinho aponta para Cristo. Né? Ou por profecias, né? Ou até mesmo pela religião, porque que Jesus nasceu lá, naquele lugar, naquele momento. Isso é uma outra discussão que a gente pode conversar também depois. Jesus nasceu exatamente há 2000 anos atrás, na Palestina, no povo judeu, para fazer alguma coisa relacionada ao judaísmo. E isso aí é motivo da gente fazer discussões mais interessantes para frente. Tá certo? Então vamos lá. A Bíblia é um compêndio de escritos onde suas ideias e seus escritos estão em total sintonia ou harmonia. Isso digo, pois, tem sido assim, ou seja, estudada e examinada por 2000 anos. Ou seja, existem pessoas que examinam essas escrituras há 2000 anos. No caso do Velho Testamento, 4000 anos, mais ou menos aí a época que Moisés escreveu o Pentateuco, que são os livros mais antigos. O Pentateuco são os 5 primeiros livros que tem na Bíblia. Tá certo? Então, 4000 anos do Velho Testamento. Né? Um fato sobre a Bíblia é que ela contém a história do povo judeu. Isso é fato. Isso não é brincadeira. Toda a história do povo judeu está lá no Velho Testamento. Se você for, né, lá numa sinagoga, você vai perceber que eles usam o Velho Testamento. Por quê? Porque ali está toda a história do povo judeu. Isso é um fato, isso é incontestável. Né? E que existem inúmeros fatos que são relatados ali, e esses fatos são corroborados por arqueologia. Então, teve realmente, aconteceu realmente, que Moisés mandou o mar se abrir? Isso aconteceu de verdade? Tá, então, tem, por quê? Porque existem documentos arqueológicos que corroboram esse fato. Né? E inúmeras outras coisas que acontecem na Bíblia. Mesmo, por exemplo, o reinado de Davi, o reinado de Salomão. Salomão foi um rei fabuloso, né? Incrível. Se você lê a história de Salomão, você fica maravilhado. Né? A história de Davi fica maravilhado. E existem inúmeras arqueologias que corroboram a existência dessas pessoas. Então, ali dentro está a história do povo judeu. Né? E ali contém a futura existência de Cristo e a sua futura morte. Né? E depois, a sua futura ressurreição. Isso tudo está lá no Velho Testamento. Então, existe uma harmonia entre os fatos, entre as coisas. Né? Um outro fato é a harmonia teológica. E é aqui que me refiro ao cristianismo. Sabemos pelos evangelhos que o que ocorreu com Jesus e como pregou a sua redenção aos homens. Estes fatos são harmônicos entre si e com o restante do Novo Testamento. Então existe harmonia, não existe contradições. Isso eu estou falando de Novo Testamento. Ok? Muito bem. Outro fato interessante é que a ressurreição de Cristo ela foi testemunhada por muitas pessoas. A Bíblia fala em mais de 500 pessoas testemunhou a ressurreição de Cristo. Depois a ascensão, quando ele sobe aos céus. Né? Diferente para nós evangélicos, é diferente, por exemplo, do caso dos católicos, que creem na Assunção de Maria. Né? Não tem esse relato. Esse relato não existe na Bíblia. Percebe? Maria é uma mulher importantíssima no Evangelho. Ela é importantíssima. Foi a pessoa que concebeu a Cristo. Ela que deu a luz a Cristo. Então ela é uma mulher muito importante. Mas ela não tem o papel de redentora. Quem tem o papel de redenção é Cristo. É Jesus Cristo que faz a redenção. O livramento do homem do pecado.
Maria, ela atuou apenas como a mãe de Cristo, percebe? E ela está aguardando a ressurreição, como qualquer outra pessoa que morreu, e depois nós teremos a nossa ressurreição. Nós vamos levantar dos mortos, né? Maria está dormindo, como dizem os apóstolos, né? Bom, isso é uma discussão também que a gente pode fazer depois. A ressurreição de Cristo ela foi testemunhada por muitas pessoas. A sua ascensão também, sem contar que temos outros relatos não bíblicos atestando a veracidade desses fatos. Tem um historiador chamado Flávio Joséfo, que viveu ali no século II ou III depois de Cristo, e ele escreveu nessa época a respeito da morte e ressurreição de Cristo, e esses relatos não são bíblicos, são apócrifos, ou seja, alguém escreveu, ele ouviu, ele viu a tradição, ele conversou com as pessoas, fez a sua parte técnica, porque ele era um historiador judeu e escreveu sobre a morte e ressurreição de Jesus, né? A Bíblia, ela se difere dos outros livros sagrados, pois a doutrina cristã ali contida é uma oferta de mudança da condição humana. O que a Bíblia nos oferece? A Bíblia nos oferece redenção, ela nos oferece a história de Cristo, a saga de um homem que morreu por amor aos homens, né? Ele sobe naquela cruz para morrer a favor do homem e depois ele ressuscita também a favor do homem. E promete uma ressurreição igual a dele para aqueles que creem nele. Entendeu? Né? E isso não está relacionado à composição de uma religião, como nós discutimos na terça-feira passada. A obra de Cristo ela não está ligada à existência de uma religião, mas ela está ligada à situação de que o homem é incapaz de atingir o mundo espiritual sem o favor de Cristo. A obra do Senhor Jesus, todinha, ela se resume a isso. O homem precisa do mundo espiritual. Ele vai morrer um dia, ele vai apagar um dia. E o que vai acontecer depois desse dia? E é isso que Jesus fala aos nossos corações. Além do que a obra de Cristo, ela modifica a minha condição de vida, a minha forma de enxergar as coisas. A Bíblia, ela traz uma mensagem não religiosa, mas sim uma mensagem espiritual. Os homens vão lá e criam as suas religiões, as suas regras, né, as suas coisas, né, e aposta na ignorância das pessoas para obter lucro. Isso é religião. Né? Mas a Bíblia, ela não faz isso. Para você ter uma ideia, né? No Novo Testamento não tem dízimo. Você sabia disso? Se você procurar em que momento os apóstolos ordenam às igrejas o dízimo, não existe em nenhum lugar. Qualquer ordenança apostólica ou mesmo de Cristo para que ela vá e recolha dízimos na igreja. Existe no Velho Testamento, no judaísmo. Judaísmo, sim, mas Jesus nos livrou do judaísmo. Percebe? Tanto é que eu não uso a palavra dízimo na igreja. Toda vez que eu preciso de dinheiro para a igreja, eu peço ofertas. E cada um dá aquilo que tem no coração. Ora, se eu posso dar R$100, eu dou R$100. Eu ganho R$10.000, mas eu não posso dar mais do que 100. Eu ganho 10 mil, não vou dar 1.000 porque o Velho Testamento manda 10%. Não. Jesus nunca falou de percentual.
A igreja precisa de manutenção, a igreja precisa dar assistência às pessoas. Algumas pessoas precisam da nossa assistência e nós não vamos deixar de assisti-las. Então, eu, quando vou pregar, quando eu vou falar no final do culto, falo, irmãos, não esqueçam de mandar as suas ofertas, mas eu nunca uso a palavra dízimo, porque dízimo não é neotestamentário. Não é? A Bíblia, ela é viva. O que tem na palavra de Deus, né, o que está escrito ali, é algo relacionado à condição espiritual humana, ao coração humano. Portanto, aquilo que uma pessoa sentia há 4.000, 2.000, 3.000 anos atrás, ela sente hoje. As paixões que aquelas pessoas tinham, nós temos hoje. São as mesmas, nós somos seres humanos. Percebe? Algumas pessoas, mas nós evoluímos. Evoluímos para o mal, né? Porque hoje o que se faz de coisa ruim não está escrito. Nós pioramos. Pioramos. Mas não é esse o contexto. O contexto é, o homem é o homem. A sua essência é essa. Eu sou mentiroso, eu sou perverso, eu pratico mal, eu continuo fazendo coisas erradas, e assim vai. É essa condição do meu coração. Isso acontecia há 2.000 anos, há 500 anos, e acontece hoje. Por isso que a gente costuma dizer que a Bíblia é um livro mais atual do que as notícias de amanhã cedo. Percebe? Porque o ser humano não mudou. O ser humano continua sentindo ódio, ele continua mentindo, ele continua cometendo os erros da natureza humana. E Jesus vem e dá uma nova condição para a gente, que é o que está escrito no Novo Testamento. Por isso que é importante você saber isso. Não estamos aqui brincando de cristianismo, não. Nós não estamos aqui brincando de pregar a palavra e tal, não. Nós estamos aqui buscando mudar a nossa condição. Né? Eu quero mudar a minha condição de vida. Né? E assim vai. Então, ela é viva, não é simplesmente um conjunto de regras, mas sim é um arcabouço de conceitos que são dirigidos ao coração do homem, de maneira a levar este homem a uma realidade espiritual, mostrando que a matéria é consequência da atividade espiritual. Ficou bem claro? Então, presta bem atenção nessa frase que eu acabei de falar para você. Isso daí é o mais básico que existe em termos de cristianismo. Né? Tá certo? É um arcabouço de conceitos que são dirigidos ao coração do homem. Percebe? A Bíblia não é uma regra do tipo assim, ó, não pode fumar, não pode beber, mulheres têm que usar saia, homens não podem fazer a barba, e assim vai. Percebe? Não poderás tomar banho de água quente, e assim vai. Não poderás comer carne de porco, e assim vai. Não é isso. Percebe? A Bíblia, a obra de Cristo, ela entra no coração do homem para mudar a condição do coração do homem. Por isso que ele fala lá em João capítulo 3, depois você procura ler lá, né, ele fala com Nicodemos, ele fala assim, Nicodemos, né, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ele não está falando de uma regra, ele não está dando uma regra de atitudes. Ele está dando uma regra para o coração. Você precisa mudar o seu jeito de pensar, Nicodemos. Se você acreditar no que eu estou falando, você vai ver o reino de Deus. Eu preciso que você, meu querido, entenda isso. A Bíblia não é um livrinho que a gente abre e deixa aberto lá no Salmo 91, para que as pessoas, quando entrar na sua casa, olhar para a Bíblia e falar,
ele tem uma Bíblia, é um homem bom, é isso. Não, tem nada a ver. Eu não tenho centenas de Bíblias, dezenas de Bíblias aqui na minha casa para dizer para alguém que eu sou bom. Não, eu tenho, porque primeiro eu gosto, segundo eu tenho várias versões para eu poder estudar, para poder ler, tirar minhas dúvidas e tudo mais. A gente faz isso. E outra, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma nora, eu tenho um genro. Então, minha casa está sempre cheia de gente. A igreja funcionou aqui na minha casa um bom tempo, 5, 6 anos talvez. Então, meus queridos, a Bíblia ela é isso, algo dirigido ao nosso coração, não dirigindo uma religião. A Bíblia ela atinge o nosso coração, para que nós possamos olhar para o mundo espiritual, para que nós possamos compreender como Deus pensa. Jesus falou assim, lá em João capítulo 14, Filipe chega para Jesus e fala, mostra-nos o Pai. Mostra-nos Deus, era isso que ele estava falando. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou assim, mas Filipe, eu estou tanto tempo convosco e vós não tem conhecido. Aquilo que o Pai faz, eu faço. Crede, pelo menos pelas mesmas obras. Ou seja, aquilo que Deus faz, Jesus faz igualmente. Percebe? Eu e o Pai somos um. Vocês estão entendendo bem, né? Onde eu quero chegar. A Bíblia é um livro maravilhoso. Se você quiser conhecer a personalidade de um Deus que ama a humanidade e que quer que a humanidade se salve, leia a Bíblia. Faça isso. Ah, mas tem coisa que eu não vou entender. Nós estamos aqui, o pastor está aqui para isso, para ajudar você a entender. Né? Então vamos agora a mais algumas afirmações para vocês, e aí eu já logo encerro, tá? Então, primeiro, a revelação, a Bíblia é a revelação de Deus para o homem, que pode torná-lo sábio. Eu duvido você encontrar uma pessoa que conheça bem a Bíblia, que esteja caminhando com Cristo e que não tenha sabedoria. É difícil, viu? É difícil, talvez impossível, você encontrar uma pessoa assim. Né? Outra, precisamos de uma revelação de Deus. Deus tem que se revelar a nós. De que maneira? Né? Então, Deus se revela através da Bíblia, quanto à sua natureza e à sua salvação. O que seria do homem se essa revelação não existisse? Pensa bem. Outra, pode-se chegar na natureza de Deus por conclusão ou pela razão. Isso é um fato, né? Tá certo? Pela razão, pode-se chegar utilizando um raciocínio lógico, porém, se esse raciocínio lógico for imerso em uma maldade, né, pouca conclusão vai ter, né? Pouquíssima conclusão terá. Outra, a melhor forma de preservar uma ideia para outras gerações. A Bíblia é o livro escolhido por Deus, onde a igreja inclui somente livros inspirados no cânon. Eu não sei se você já percebeu, por exemplo, Jesus ele falava muito por parábolas, né? Então tem lá a parábola disso, a parábola da figueira, a parábola de não sei o quê. Né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas por que Jesus falava por parábolas? Sabe por quê? Porque Jesus era muito inteligente. Ele era muito esperto. Por quê? A parábola, ela fala sobre a condição, a natureza humana. E ao longo do tempo, se você escreve alguma coisa a respeito da natureza humana, isso pode ser mal interpretado no futuro. Então, quando ele fala em parábolas,
ele vence algumas barreiras importantes. Por exemplo, a barreira da tradução. Né? Percebe? Ele vence a barreira da tradução. Ele vence a barreira da língua. E ele vence a barreira do tempo. Porque uma parábola, ela é um contexto. Ela não é somente um texto. Percebe? Então isso é muito bacana, isso é muito interessante. Né? Toda a escritura, a própria Bíblia diz, né, que ela é inspirada por Deus, e Paulo declara lá em 2 Timóteo 3,16, Pedro também corrobora em 2 Pedro 1,21. Depois você procura lá nos textos, tá? Os profetas foram advertidos pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Pedro também, 1, 10 a 12. E a escritura, ou a Bíblia, né, ela não é simplesmente um conjunto de regras, né, como eu já havia dito para vocês, mas é um arcabouço, né, de conceitos. Nunca se esqueça disso. A Bíblia é um arcabouço de conceitos que são dirigidos ao coração do homem, de maneira a levá-lo a uma realidade espiritual, mostrando que a matéria é consequência da atividade espiritual. A Bíblia ela é completa, pois ela traz a proposta de conversão e novo nascimento. Entendeu? Então, a Bíblia tem essa proposta de conversão. Converta o homem mau do seu caminho. Olha que coisa interessante. O que um Deus quer de nós? Ele quer o bem. Ele sempre deseja o bem. Um pai deseja o bem para o seu filho. Uma mãe deseja o bem para o seu filho. E Deus deseja o bem para nós. Portanto, a proposta que a Bíblia tem é a proposta da conversão. Né? Paulo alerta que a circuncisão perdeu o seu efeito. O seu efeito está lá em Romanos 3, de 31 em diante. Eu acho que é de 28 a 31. Depois você procura lá. E aí eu faço a seguinte pergunta. Vamos arrancar a Bíblia do nosso meio? Vamos tirá-la do nosso meio? Se nós pudéssemos voltar no tempo e retirássemos a Bíblia lá, por exemplo, dos cristãos, ali no ano 300, 400, 500, aí depois lá, na época dos descobrimentos, né? 1500, 1600, 1700, a entrada dos americanos, dos ingleses nos Estados Unidos, com a proposta de criar uma nação cristã. Tira a Bíblia desse contexto. O que nós teríamos hoje? Apenas bárbaros, homens bárbaros, interesse em si próprios, como já são. Vai ali na rua, vai lá, dá uma olhada e veja ali os homens como eles são bárbaros. Percebe? São horríveis. A natureza humana ela é podre. Hoje eu li uma notícia de um garoto, de um rapaz de 28 anos. Ele tinha uma amante, ele era casado, tinha uma amante. E aí, no dia que a amante dele falou que ela estava grávida, ele foi lá, deu uma facada nela e matou ela. Esse é o coração humano, o coração do homem é perverso. Se você tirar a moral cristã, isso aqui vira uma guerra. Isso vira uma bagunça. Nós vamos voltar lá para as cavernas. Eu vou dar um exemplo, que talvez eu não seja muito feliz nesse exemplo, mas mesmo assim eu vou arriscar falar para vocês. Dá uma olhada no povo muçulmano que não tem no cristianismo. Vai lá ver as barbaridades que eles fazem. Percebe? Não tem amor. Né? Mata-se por qualquer coisa. Apedreja-se mulheres por causa de traição. São bárbaros. Apenas bárbaros. Agora vai ali na igreja cristã ali. Você não vai ver esse tipo de coisa. Você vai ver pessoas organizadas,
talvez amorosas, talvez pessoas que querem o seu bem, que estão dispostas a te ouvir, né? E assim vai. Então eu encerro aqui esse meu último estudo sobre a Bíblia. Ok? Se você tiver dúvidas, se quiser fazer algum comentário, passe-nos uma mensagem lá no nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br. Tem um lugarzinho lá que você pode fazer pergunta para a gente, tá bom? E aí a gente pode até responder, estudar, eventualmente responder para você, tá bom? Então, Deus te abençoe, espero que você tenha anotado, espero que você tenha entendido a proposta desta pregação, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou desligar a gravação aqui. Eliette, por favor, assume.